Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre como identificar uma oportunidade, mas um passo antes, como criar uma lista, uma chuva de ideias realmente, para você pensar com qualidade ali se alguma dessas oportunidades realmente faz sentido e como é que você depois prioriza elas para a gente estudar a fundo uma ideia. Então a gente vai fazer um exercício que é o chuva de ideias. O que a gente quer fazer aqui? Gerar o máximo, gerar muita ideia realmente para que a gente consiga depois filtrar elas. Então, o objetivo aqui é encontrar possíveis problemas a serem resolvidos numa indústria que você já é familiar, que você já tem intimidade com ela. Tá? Então, passo a passo do chuva de ideias aqui. Primeira coisa é voltar lá no módulo 1, no exercício que a gente fez, e perguntar por que abrir um negócio é importante para você. Tenta entender ali o que você está buscando, o que faz sentido para você e tentar achar a indústria baseado nessa pergunta que é super importante. Tá? Depois, escolhe, obviamente, a indústria que você gosta e ali você vai listar problemas do mercado que você vê nesse mercado. E como é que você lista esses problemas? A gente só está falando de problema, a gente não quer pensar em solução, a gente está querendo só focar no problema. Tua cabeça vai tentar para dizer o seguinte, pô, a solução poderia ser essa. Corta isso, foca no problema. Então, buscar por insatisfações pessoais, experiências que você teve ruim, coisas que você quis e não tinha disponível, às vezes horário de atendimento, serviço diferente. Pensa sempre as coisas que você está insatisfeito com o serviço que você já consome. Essa é uma ótima fonte de informação. Insatisfação de outras pessoas. Então, alguma pessoa pode falar para você que aquilo ali é importante ou não, e você traz isso também. Incompatibilidade de pequenos grupos. Então, às vezes, tu tem um produto, por exemplo, que ele é ótimo, mas ele não atende todas as pessoas. Às vezes, não atende alguém que tem algum tipo de deficiência, ou às vezes, é um produto que, sei lá, pensando numa roupa que poderia atender outros públicos. Então, empresas que você já gosta, mas que ela não atende todo mundo. Como é que isso também pode ser um problema que você pode identificar? E pessoas também que não são atendidas por algum tipo de solução. Às vezes isso acontece geograficamente, ou seja, aquela cidade especificamente não é atendida, então ali pode ser um problema, ou às vezes pode ser porque o produto é muito caro e você quer tentar deixar ele um pouco mais barato. Pode ser isso também. Algumas dicas aqui que são importantes. A gente está buscando agora quantidade, não qualidade. Tá? Então, não se boicotem. Foquem em fazer quantidade o máximo possível ao invés de qualidade. Não é um momento agora de filtrar nada. O grande foco aqui é escrever tudo no papel. Então, não existe ideia boba aqui. Essas ideias ideias bobas te levam para ideias boas. Então, joguem isso para fora, não tenham vergonha, coloquem tudo que vir na cabeça mesmo. Esse não é um exercício que você deve fazer de uma vez só. Tá? A gente não está esperando aqui, a ideia não é acabar ele rápido, a ideia é que você faça da melhor maneira possível. Então, o que a gente está esperando aqui, se você travar em algum momento, para, deixa ali, volta no outro dia, de repente dá uma circulada na rua, fala com o cliente, fala com alguém, e você vai sim gerar oportunidades diferentes. Converse com as pessoas, né? Então, as pessoas ali são uma grande fonte. Não tenta tirar tudo da tua cabeça. Provoca as pessoas. Ei, cara, qual foi o serviço essa semana que tu não gostou? Pô, o que tu tem visto de legal? Fala com aquelas pessoas que às vezes por Instagram, que você sabe que viaja bastante, pergunta o que ela viu, que algum problema que estava sendo resolvido diferente em outro lugar que ela viajou. Isso é super importante, tá? Outra fonte super bacana é ler avaliação na internet dos concorrentes ou de empresas que você admira. Olha para os clientes dessas empresas e vê o que eles estão reclamando. É do tempo de entrega, é do preço, é da qualidade, enfim, observa isso e ali vai ter uma fonte rica de coisas que não estão sendo bem atendidas, de problemas a serem resolvidos. E também entende por que as pessoas têm dificuldade de comprar ou usar esse produto, né? Então, às vezes, as reclamações elas estão relacionadas a, pô, não sei usar, isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito complicado. Tenta ver que isso também é um problema, ali tem bastante coisa. Às vezes o produto é bom, as pessoas não têm a habilidade para usar. Beleza. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar para filtrar uma ideia, né? Então, quando você vai filtrar uma ideia, você deve ter alguma coisa entre 10 e 20 problemas. Então, a gente vai avaliar eles da seguinte maneira: motivação, ou seja, qual é o seu nível de empolgação, quanto você se sente engajado em resolver aquele problema. A gente não está pensando na solução, a gente está pensando no problema. E o potencial. E se é um problema de verdade para um grupo de pessoas, você sente que mais pessoas têm esse mesmo problema que você?
Essas duas medidas aqui, elas não precisam ser específicas. Faz com o seu coração e principalmente comparando uma ideia com a outra, tá? É isso que a gente está buscando aqui. Então aqui eu fiz uma ideia de preparação de alimentos em casa, tá? Peguei uma ideia simples, que talvez não tenha já teve um grande engajamento comigo, mas que eu acho que ela é fácil de exemplificar. E aqui eu trouxe 10 problemas que surgiram na minha cabeça sobre cozinhar em casa, né, para alimentação. Então, desde salada estraga muito rápido e tem muito desperdício, a taxa de entrega de comida é cara quando eu compro essa comida para me alimentar em casa. Eu gosto de usar temperos frescos para cozinhar, mas é difícil de comprar isso todo dia, eles estragam muito rápido, assim como as saladas. Depois de um tempo comendo marmita, eu enjoo do tempero. Então aqui eu surgi vários problemas meus e de outros que eu olhei na internet, tá bom? E aqui eu criei essa matrizinha, de novo, faço no papel, de uma maneira muito simples, onde eu coloquei alguns itens, né, entre o potencial, ou seja, quanto eu acredito que aquilo impacta muita gente e a minha motivação de organizar isso. E esse aqui é a primeira ideia para você filtrar. Depois disso, você vai para o passo 3, né? Selecionar os cinco mais bem avaliados, que eu selecionei aqui com essas cores. E agora o seu papel é realmente trabalhar em aprofundar um pouco esses problemas, tá? Vai conversar com as pessoas, vê se realmente é um problema grande, vê se isso realmente faz sentido, e comece a organizar um pouco mais essas ideias. E aí sim você vai escolher um problema para a gente dar os próximos passos. Então, o que eu escolhi aqui, eu tinha diversos problemas, taxa de entrega de comida muito cara, eu joguei um pouco para baixo porque eu entendi que isso aqui, a solução e o problema, ele passa por, na verdade, por uma questão tributária, trabalhista, dos entregadores que já ganham um pouco, então isso diminuiu minha motivação e tirei ele, não tem problema. Eu também cozinhar todos os dias é muito trabalhoso, eu vi que era um problema mais meu do que de outras pessoas, então eu fui ajustando um pouquinho aqui, surgiu esses três principais, mas o principal aqui que eu coloquei é saladas estragam muito rápido e tem muito desperdício. Esse é um problema realmente que agora eu vou focar nele e nas próximas aulas a gente vai ver como é que a gente pode aprofundar para ver realmente se esse é um problema que vale a pena a gente investir nosso tempo e, quem sabe, um dia nosso dinheiro para resolver. E aqui, últimas dicas de filtrando uma ideia. Não vai ter fórmula mágica. Não adianta aqui pensar e, assim, meu Deus, como é que eu faço, como é que eu ajeito? Não é tão simples assim, é um pouquinho mais complexo que isso. E por causa disso, você precisa confiar nos seus instintos. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Tem uma escolha que você vai fazer. A gente está aqui num processo de aprender. Então, façam as escolhas, testem isso. E não tem problema se errar e tiver que voltar de novo. Faz parte do processo de aprendizado errar. Então, se permitam errar. E é importante que quando você olhar para esse problema e diz, cara, eu gostaria que isso fosse resolvido. Isso é um sentimento importante, tá? Permitam sentir isso e vejam se o potencial também é grande. Tá bom, gente? E agora eu vou passar para o exercício prático, o que vocês devem fazer para essa semana aqui, para a gente conseguir consolidar esses conteúdos. Valeu!